sobre ações afirmativas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a nossa EASH. Essa mesa que tem como tema diversidade, acolhimento e permanência, avanços e desafios, e que se propõe a discutir justamente, como o título sugere, a visão e as experiências, né, de colegas, docentes e de estudantes de pós-graduação sobre esses temas, quer dizer, a partir das discussões que nós tivemos nas mesas da manhã, né, que foram 2, os links estão no canal do YouTube da EASH, quem não pôde assistir, né, pode acessar os vídeos que estão gravados, estão disponíveis no canal da EASH. Nas mesas da manhã, né, que foram 2. Marcelo, desculpa te interromper. Você tem que fechar o som do seu YouTube. Né, pode acessar. Não, mas não é o meu não, que está aberto. Estão gravados, estão disponíveis no canal da EASH. Está vazando. Da manhã, né, foram 2. Marcelo. Acho que resolveu. Era do Meet, na verdade, desculpe. Então, na parte da manhã, nós tivemos 2 mesas, né, que discutiram também as questões das ações afirmativas. No primeiro momento, uma visão mais panorâmica, mais introdutória sobre a inclusão na pós-graduação, em que tivemos a apresentação das pesquisas da doutora Ana Venturini, do AfroSebrap, e na mesa seguinte nós tivemos aí as experiências de inclusão na pós-graduação, a partir do relato da professora Marisa, da Unifesp, e de 2 colegas nossos da Universidade de São Paulo, o professor Fernando Scaff, da Faculdade de Direito, e o professor Denis de Oliveira, aqui do nosso ProMUSP. Então, nós vamos passar agora para a terceira mesa, sobre diversidade, acolhimento e permanência, avanços e desafios. Essa mesa vai contar com a participação da professora Rosângela Malaquias, que é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Ela é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É coordenadora do Núcleo de Pesquisa Afrodiáspora sobre Mulheres Negras e Cultura Audiovisual e Educomunicação em Periferias Urbanas, vinculado ao Promovide, Programa Movimentos Sociais, Diferenças e Educação, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. É pesquisadora do N Periferias, Núcleo de Pesquisa das Periferias do IEA-USP, e do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro. Teremos também a participação do professor Sérgio Byron, que é livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, na qual exerce atividades docentes de pesquisa na temática do audiovisual, hipermídia e produção partilhada do conhecimento. É coordenador do Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, que é formado por diferentes especialistas em vários campos das humanidades, que é um centro de referência acadêmica nos estudos da intolerância, da diversidade cultural e dos direitos humanos, e que deu origem ao programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Temos também a participação da nossa representante discente, né, a doutoranda Ana Cláudia Sanches Batista, que é doutoranda em Mudança Social e Participação Política aqui na EASH-USP. Ela é mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP e tem experiência em pesquisa na área de participação em mudança social, justiça ambiental e racismo ambiental, conflitos e desigualdades socioambientais, com foco em comunidades periféricas. E, como eu disse, integra a representação discente compartilhada do ProMUSP e no ano passado participou da Comissão de Heteroidentificação, assim como a professora Rosângela, né, que também colaborou com o nosso processo de seleção no ano passado. E temos ainda a presença da Elizabeth Silva Montesano, que é advogada, mestranda na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ela é especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Escola Superior de Advocacia, conselheira da 40ª subseção da OAB de São Caetano do Sul, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Caetano do Sul, vice-presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão da OAB de São Caetano do Sul, diretora do Centro Cultural Maiegum e participante dos grupos de pesquisa Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África e temáticas narrativas e representações árabes, africanas, asiáticas, sul-americanas e de comunidades diaspóricas. Então, agradeço, né, imensamente a presença de todos e todas as nossas convidadas e convidados, né, agradeço também a organização, a oportunidade dada, né, pela Comissão de Pós-Graduação, pela CPG da EASH, para que a gente conduzisse, né, esse evento, e passo já a palavra às nossas convidadas e convidados para que a gente, então, inicie
né, as nossas reflexões. Estimulo também a participação pelo chat, para quem está nos assistindo pelo YouTube, né, e a ideia é que nós tenhamos as 4 falas de aproximadamente 15 minutos, e depois a gente abre para os debates aí a partir das interações de vocês pelo chat, ok? Então, passo a palavra à professora Rosângela, que é quem vai iniciar as falas. Boa tarde a todas, todos, todes. Eu estou vendo aqui que não há intérprete de Libras, mas ainda assim eu vou me autodescrever, né, e audiodescrever para quem tenha deficiência visual, porque como a mesa que me convidaram fala de diversidade, acolhimento, permanência, desafios e avanços e desafios, eu pensei, né, conversei com o Marcelo, que eu falei, nossa, não sei se eu vou falar sobre ações afirmativas, isso não é o meu tema. Aí ele foi muito, muito gentil em dizer que, na verdade, é um início de troca de ideias, de conversa, de aprendizado coletivo, me garantiu que era esse o espírito. Eu escrevi um texto que eu vou ler aqui, né, compartilhando um pouco do que eu tenho vivido ao longo desses anos, e aí por isso que eu vou me audiodescrever, né, eu sou uma mulher negra, de pele preta, escura, estou usando dread, mandei para ele uma foto de Black Power, que eu estava 15 dias atrás, até ficar em crise, falei, ai, não aguento mais ficar dentro de casa, vou fazer alguma coisa, eu falei, já sei, vou pôr dread, para mudar um pouco minha rotina. Estou usando um vestido que é branco, estampado em preto, e no fundo, estou na sala da minha casa aqui de São Paulo, no fundo tem uma parede azul com um banner, tem uma mulher negra datilografando, minha mãe nos anos 50, quando ela era professora de datilografia, jovem naquela época. E também vocês podem ver um corredor e 2 quadros, um pequenininho, quem não pode ver, né, está ouvindo, logicamente, né, um pequenininho e um maior. O pequenininho mostra uma procissão, eu estou só falando, porque é impossível para as pessoas terem esse detalhamento, e o maior é um mapa da África e várias crianças olhando para esse mapa da África, que virou até o símbolo o logo do Núcleo de Pesquisa Afrodiásporas, que eu coordeno. A minha mãe era artista plástica também, ela pintou esses quadros, e por isso eu estou descrevendo, é um jeito de perpetuá-la, né? Então eu vou iniciar falando um pouco dessa minha experiência, e esse desafio, né, por que eu me descrevi para vocês, porque há exatamente 2 anos, 2 anos e meio, não, um pouquinho mais, 3 anos, um amigo meu, que era na época professor da UERJ, trabalhava ensinando Libras, eu estava tão feliz que um filme que eu fiz na época do meu pós-doc tinha ficado pronto, e eu toda orgulhosa, era uma série de entrevistas, um dos entrevistados, inclusive, foi o professor Denis de Oliveira, que falou para vocês, falou com o público desse encontro hoje pela manhã, e um outro entrevistado era o Oswaldo de Camargo, que é o escritor famoso, inclusive, por conhecer profundamente literatura negra. 2 mulheres negras, uma senhora chamada Dona Antônia Salles e a jornalista negra Cláudia Alexandre. Então, eu entrevistei essas pessoas, fiz vídeos individuais, super feliz, e aí mostrei para o professor Hector, meu amigo, e ele falou assim, nossa, mas não né, não tem acessibilidade, né? E aí eu fiquei olhando para a cara dele, assim, ele falou, porque as pessoas surdas não vão conseguir entender. E aí eu falei para ele, puxa, eu estava tão feliz, por que é que você está me lembrando disso agora? Ele falou, porque é o que eu faço na minha vida, é isso. E o Hector é um homem branco, jovem branco.
Aí, depois disso, eu falei, puxa, agora eu vou ter que dar um jeito, e ele me disse que tinha como fazer isso. Isso ocorreu, talvez, quando ele viu, era mês de junho, julho, não sei, e quando foi novembro, ele veio conversar comigo, e falou assim, ó, seu núcleo vai fazer uma série de eventos aí para o 20 de novembro, posso convidar negros surdos para falar? E aí eu falei, pô, legal, mas eu poderia ser o intérprete, porque eu não tenho ninguém. Ele falou, não, eu posso. Aí ele convidou 3 professores, 2 professoras e um professor, e eles falaram da vida deles e do racismo e tudo aquilo que negro já sabe, mas ao ouvir aquilo foi muito intensificado e extremamente crítico, porque eu me dei conta que, embora eu me considere uma pessoa consciente e atenta para as desigualdades, nos trabalhos que eu produzia, eu nunca tinha pensado na acessibilidade. E depois que acabou aquele evento, aquilo me deu um certo mal-estar, né? Porque, além de pesquisadora, eu sou uma ativista do movimento negro. E fiquei pensando no que aquelas mulheres falaram, né, as mulheres negras surdas, que em alguns momentos eu me identifiquei plenamente porque também sou mulher negra, mas em outros eu não tenho a experiência do silêncio que elas vivenciam, uma delas de ter compartilhado o fato do filho pequeno estar sofrendo bullying na escola, ela ir até a escola e o menino pedir para que ela não entrasse, porque quando ela se manifestava em Libras, às vezes ela tinha que fazer, e tem que fazer, sinais, inclusive, expressões faciais. E isso era motivo de chacota das crianças. Então, ela, ao falar sobre a surdez, ela trouxe depoimentos muito específicos que ela vivenciava de um racismo interseccionado. E a partir de então, eu falei, não, tenho que pensar como fazer isso. Depois, ao mesmo tempo, falei, eu não posso fazer tudo, deixa para lá. Só que mais 2 meses passaram e eu fui procurada por uma estudante negra da graduação da pedagogia, lá da FEBEF, né, que é a Faculdade da Baixada Fluminense, Faculdade de Educação, e ela falou, professora, eu quero estudar negros surdos. E aí eu fiquei olhando para ela, falei, ó, fala com o Hector, porque ele vai te ajudar. Ela já fui falar, mas ele me disse assim, eu entendo de surdez, não entendo de questão racial, fala com a Rosângela. E aí eu falei, tá bom, então vamos aprender juntas. E foi muito, muito interessante, porque a partir de então, quando a gente pensa em desafio, e quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão, além de olhar para uma tela que aqui, né, eu estou vendo pessoas brancas e pessoas negras com diferentes tonalidades de pele. Mas, em geral, nós não vemos outras diferenças, e temos que pensar nisso, né? O desafio é esse, dá trabalho, muito trabalho. Eu vou ler aqui um texto, e peço desculpas que pode até haver de compreensão e tudo mais, mas aí no debate acho que a gente pode avançar. Então, eu agradeço a minha ancestralidade, né, por eu estar aqui, sempre agradeço. Agradeço ao convite feito a mim pelo professor Dr. Marcelo Vilela, da viagem, e vou compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi. Então, há exatos 15 anos, eu fui selecionada pela SECAD, que na época era a Secretaria de Educação Continuada do MEC, para pesquisar o acesso e permanência de estudantes negros na Universidade de São Paulo, com suporte financeiro da Unesco. Na ocasião, que era 2006, eu priorizei o relato da experiência bem-sucedida de um consórcio entre instituições brasileiras, a própria USP, a Universidade de São Paulo, e a UFBA, a Universidade Federal da Bahia,
patrocinadas pela CAPES, e a Howard University e a Vanderbilt University nos Estados Unidos, patrocinadas pela agência FIPSE. A FIPSE enviava ao Brasil, então, para a USP e para a UFBA, estudantes do doutorado, com bolsa, para aprenderem sobre raça, desigualdade e desenvolvimento. E a CAPES, cuja verba era menor, patrocinava estudantes da graduação para irem para os Estados Unidos, nas instituições parceiras. O programa, que a gente apelidou de RDDS, Raça, Desenvolvimento e Desigualdade Social, era sediado na FEA, USP, sob coordenação do professor Carlos Azzoni, que na época era vice-diretor, depois se tornou diretor, e pela secretária Malu Silva, que está no Orum, faleceu já há alguns anos, uma mulher negra, super competente, secretária lá da FEA, né, virou ancestral. Os primeiros anos do programa RDDS, então, 2003, 2004, registraram uma participação majoritária de estudantes brancos que se candidatavam para as bolsas para irem para os Estados Unidos. O meu papel foi central, porque eu fui contratada como consultora acadêmica do projeto, tendo que intermediar as ações pedagógicas entre as 4 instituições e também estimular a participação de estudantes negras e negros, eram pouquíssimos no campus, quando comparados aos brancos, a se inscreverem no programa de intercâmbio. Aqui eu vou abrir um parêntese no texto e vou explicar para vocês como que eu fui contratada. Eu tinha acabado de terminar o doutorado em 2002 na ECA, e eu ainda transitava na universidade por conta de pesquisa, de estudos, mas eu tive uma bolsa do Japão, do Fundo Ryoichi Sasakawa, que era administrada pela FEA. Então, por ter essa bolsa do Japão administrada pela FEA, eu também transitava na FEA, eventualmente, para algumas reuniões de prestação de contas e relatórios da bolsa. E aí eu fui sondada pelo professor Azzoni, que me disse, ele me disse exatamente isso, ele falou: Rosângela, eu preciso de alguém para ser consultor e consultora do programa, preferencialmente que tenha doutorado, mas eu não vou mentir, eu não tinha pensado em você, mas os professores dos Estados Unidos disseram: olha, chame alguém negro, por favor, um doutor ou uma doutora negra. E aí ele disse que ficou pensando, ele falou: poxa, eu não conheço ninguém. Mas aí eu me lembrei que você é nossa bolsista, você está sempre aqui. Então, já vejam que por uma ação de inclusão externa e não da USP, né, por reivindicação dos professores afro-americanos da Howard e os que eram branco da Vanderbilt, porque a Vanderbilt está no Tennessee, lá em Nashville, e a Howard está em Washington, D.C., que é a segunda maior universidade afro-americana dos Estados Unidos. Segunda na criação, não em tamanho, né? Em tamanho talvez seja uma das mais famosas. Então, aí o processo de inclusão neste trabalho se deu por uma reivindicação externa e não interna. Muito bem. Esta experiência, né, ela foi pedagógica e por isso a transformei numa pesquisa mais detalhada, ouvindo pessoas, entrevistando, com apoio de bolsistas, porque como a CECAD me selecionou para falar sobre permanência, eu apresentei essa proposta foi aceita, porque a verba que patrocinava esse programa na USP, uma verba federal da CAPES. Aí o que aconteceu eu tinha verba para pagar bolsista e escolhi uma estudante na época, hoje ela é docente da UFBA, mas na época ela era estudante da graduação da UFBA, e eu a conheci lá nos Estados Unidos, na Vanderbilt, quando numa das viagens de conversa, que
que nós tínhamos que ter, eu conheci essa brasileira que já tinha sido indicada pela professora da Bahia para ir para lá. E aí pedi para ela me ajudar, e ela topou. Logo ela voltou para o Brasil, ficou em São Paulo e me ajudou na pesquisa. Então, aprendi naquela ocasião, porque eu tinha que ler tanto sobre permanência de estudantes, mas eu também lia sobre universidades. Então, eu aprendi que as universidades internacionais, como a USP, e as parceiras se definem por suas conexões institucionais de pesquisa fora do país de origem, ou seja, com parcerias, convênios, acordos de pesquisa. Porém, as universidades que investem em diversidade, seja no corpo docente, técnico e discente, são as que mais se inserem neste conceito de excelência internacional. E eu já observava que a USP não tinha essa excelência na perspectiva da diversidade, né, na medida que quantos docentes negros e negras, né, a gente encontra no campus. Ora, sabemos que a USP tem ocupado as primeiras posições dos rankings nacionais de produção acadêmica e também está entre as melhores instituições do mundo, assim como outras universidades públicas do Brasil. Eu estou falando genericamente, mas eu poderia citar a classificação do Center for World University Rankings, no qual a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu, Rosângela Malaquias, trabalho, que ocupa a 13ª posição na América Latina e Caribe e que está no top 10, né, entre as 10 melhores das universidades brasileiras, ocupando aí o 8º lugar. Está falei já, né, que ela está em 13ª na América Latina, aí ela ocupa eu não sei dizer, 620 lugar, eu não sei como que se fala isso, se que exagera, 20, no lugar, o posto 620, quando se pensa mundo, né? Quando se pensa 2.000, as 2.000 melhores, ela está em 620, a UERJ, mas é uma ótima posição a gente pensar também que esse ranking está listando 20.000 universidades. Então, quais são as 9, aliás, as outras 9, né? A Universidade de São Paulo em primeiro lugar, a Universidade de Campinas, segundo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, terceira, a Universidade Estadual Paulista, Unesp, quarto, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quinto, Universidade Federal de Minas Gerais, sexto lugar, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, sétimo, Fundação Oswaldo Cruz, oitavo, né, e Universidade Federal de Santa Catarina. Na verdade, acho que a Oswaldo Cruz deve ser a 9ª, porque está dizendo aqui que a UERJ é a 8ª, enfim, isso é detalhe. Então, eu não sou uma estudiosa do ensino superior, eu estou aqui, né, apesar de ter alertado a organização do evento sobre isso. Então, em resposta, eu ouvi que o encontro visa o aprendizado coletivo, a partir do compartilhamento do conhecimento sobre os temas geradores. Então, os temas de geradores da nossa mesa, diversidade, por exemplo, é o primeiro que aparece, né? E é um conceito que pode ser tudo, pois tudo é diverso. Diverso demais, né? Mas quando pensamos nas populações do mundo, nos povos formadores do Brasil, na constituição heterogênea da população brasileira, nos milhões de habitantes da cidade de São Paulo, com certeza encontraremos um mosaico de diferenças que inserem etnicidade, raça, cor, classe social, geração, sexualidade, gênero, categorias e marcadores sociais que deveriam ser considerados como elementos das identidades políticas das pessoas e grupos sociais. Porém, sabemos que a diversidade pode também favorecer hierarquias nas quais as diferenças humanas
favorecem a imposição de opressões múltiplas, exclusão, apagamento, epistemicídio, genocídio e outras formas de violência e intolerância correlatas. A outra palavra da tarde de hoje é acolhimento. Então a pergunta é: como encarar, né, conviver e acolher os diferentes sem impor, promover e perpetuar desigualdades? Como manter permanentemente a prática educacional antirracista? Veja que aí eu não estou falando da permanência apenas dos estudantes na perspectiva de ajuda material, que é fundamental, mas também na prática de uma educação antirracista que faça com que esses estudantes se sintam acolhidos na universidade. Na experiência do programa RDDS, eu aprendi que os estudantes negras e negros, num primeiro momento, não acreditaram na propaganda do programa, cujo edital explicitava a necessária apresentação de um projeto comparativo entre o Brasil e Estados Unidos, o conhecimento da língua inglesa em entrevista, né, e jovens negros e negras com um perfil compatível com esses pré-requisitos do edital não se inscrevem. Porém, quando a ação institucional, e aí entendam a ação institucional, num primeiro momento, duas pessoas, Malu Silva, que era esta secretária da FEA que faleceu, negra, que me chamou e falou: Rosângela, não é possível que não tenha nenhum estudante negro. Vamos sair atrás desses meninos, vamos sair a campo. E eu mesma, consultora, comecei a ir atrás desses estudantes, né? Então, passei a propagar a relevância da experiência, a necessidade da inscrição para o processo seletivo e até mesmo o aceite de uma possível reprovação, que, se ocorresse, propiciaria um parecer sobre o projeto e a entrevista, indicando o que poderia ser aprimorado para uma próxima tentativa no ano seguinte. O programa durou quase 8 anos, né? Foi 7 anos de programa, basicamente. Desculpe. Menos tempo, desculpe. Foram 5 anos de programa, né? Mas as seleções, elas eram semestrais, né? Então, duplicava a possibilidade de participação. Aí isso mudou, né? Quando? Quando um grupo de jovens negros e negras, residentes no CRUSP, dentre eles eu até posso citar a professora Flávia Rios, que hoje está bem famosa, porque ela é uma das compiladoras do livro sobre Lélia Gonzalez, o professor Márcio Kibe, da FGV, que na época era estudante da FEFELESH, o Rafael Silva, também da FEFELESH, que atua na Secretaria Municipal de Educação hoje, mas todos na época graduandos da USP, moradores do CRUSP. Então eles criaram um grupo de estudos, né? Este grupo atuou em advocacy, foi o que eu percebi. Por quê? Porque eles fizeram um preparo dos jovens. Primeiro, eles identificaram possíveis candidatos e candidatas, passaram a conversar com eles, esses jovens. Então, eram jovens dizendo: olha, vocês têm o perfil, vocês podem concorrer. Ah, mas a gente não tem projeto, então vamos escrever projeto coletivo. Então, fizeram um grupo de estudos para elaborar projeto, para estudar inglês. Um deles, que é o próprio Edivan, que era morador do CRUSP, foi convencido a se inscrever, né? E depois conseguiu uma bolsa de inglês no Alumni, que era pertinho aí da USP, no Butantã, e essa bolsa virou política pública depois, né? Política, na verdade, não política pública, mas uma política de incentivo da própria Alumni, quando ela percebeu que estudantes negros de baixa renda queriam concorrer a essa bolsa, então eles ofereceram bolsa, porque esse grupo de estudantes começou a demandar por ajuda e apoios. Aí o que aconteceu? 3 jovens negros foram aprovados: Túlio, Edivan, Flávio.
eles estão, hoje em dia, né, todos adultos com as suas carreiras em diferentes áreas, mas o Edivan está, até hoje, nos Estados Unidos, é professor na Califórnia. Né, ele acabou fazendo esse intercâmbio de graduação, recebeu da Howard uma bolsa para fazer o mestrado, depois ele foi fazer doutorado lá em Alexandria, numa universidade privada muito famosa, agora o nome não me vem na mente, mas é muito boa, ele fez lá o doutorado e virou professor na Howard, depois agora ele está na Califórnia. Então ele ficou lá. Né? E como ele, outras pessoas que foram e ficaram e voltaram. Então, este grupo atuou em advocacy, 3 jovens passaram, dos 3 iniciais, 2 para Howard, 1 para Vanderbilt. Após a divulgação desse resultado, nos demais anos do programa, nos outros anos, o número de estudantes negros inscritos ultrapassou os de estudantes brancos. Isso é muito significativo se a gente considerar que a USP tem muito mais gente branca do que gente preta. Né? Porém, né, com certeza, muitas pessoas conhecem casos e exemplos contemporâneos, esse eu estou trazendo lá de trás, né, que evidenciam bons resultados de ações inclusivas na universidade. Porém, trouxe este exemplo do passado para refletir com vocês que a falta de credibilidade na instituição universitária acadêmica decorre da incapacidade de promover diálogos não hierarquizados, diminuir a distância entre as demandas sociais e o que se elabora e produz nos espaços acadêmicos é algo necessário e urgente a se fazer. Apresentar coerência ao corpo discente e também aos funcionários, corpo técnico, aos docentes também, quanto aos discursos, regras, normas internas, que, em geral, não consideram as diferenças, diversidades de realidades e de contextos. A fala, e aí eu vou pôr aspas, isenta, aspas, universalista, tende a promover desigualdades, porque nas universidades de excelência acadêmica, os cânones europeus ainda são hierarquicamente privilegiados e valorizados. A descolonização do conhecimento e das práticas precisa ser um exercício cotidiano. Estamos abertos e abertas a empreender esse esforço? A formação de coletivo de estudantes que passam cotidianamente, né, por discriminações tem propiciado também o fortalecimento de identidades e direitos dos seus integrantes. E eu, propositadamente, usei fortalecimento de identidade e direitos, porque isto é um princípio, é o segundo princípio das diretrizes curriculares nacionais que orientam a educação para as relações sociais, ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, na educação básica e na universidade. Os 3 princípios são consciência política e histórica da diversidade. O segundo, fortalecimento de identidades e direitos. E o terceiro são as ações, né, ações práticas educativas de combate ao racismo. As diretrizes orientam não só a educação básica, repito, as universidades, e aí eu pergunto, em que momento a Universidade de São Paulo, a própria UERJ e tantas universidades neste país estão promovendo uma educação antirracista? Recentemente, né, em setembro de 2020, ou seja, há apenas um ano, a UERJ criou a Câmara Institucional de Políticas Afirmativas Antirracistas e Interseccionais, com a participação de docentes, funcionários, representação estudantil, para dar concretude a discursos cotidianamente propagados, como o de ser
a primeira universidade pública do Brasil a adotar o sistema de cotas e também de ser socialmente referenciada. Gente, eu coloquei isso, né, e vou dizer por quê. O momento atual na UERJ é o da criação das comissões de validação da autodeclaração étnico-racial das e dos ingressantes, e a criação de comitês de heteroverificação, já existentes em muitas instituições do país, e cuja legislação federal indica a obrigatoriedade de uma formação com integrantes de origem étnico-racial diversa. Ainda assim, temos assistido dentro da UERJ manifestações contrárias a esta medida, que mais do que conter fraudes, objetiva o cumprimento da política pública inclusiva, fruto das lutas dos movimentos negros. Diversidade também significa pensar e inserir as diferenças. Isso é um desafio para promover a igualdade e também para promover a equidade. Para encerrar, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês rapidamente o ato de criação dessa Câmara, na qual eu também faço parte. Se eu não conseguir, eu leio rapidamente só alguns artigos, ele é bem curto, e encerro a minha fala. Não sei se eu consigo, né? Ufa, é que assim, né, eu não sei vocês, mas eu fico com 500 coisas aqui, tem um monte, não estou conseguindo achá-lo, então eu vou ler aqui, todo mundo fica... Eu vou ler rapidamente os objetivos da Câmara, tá? Então, o preâmbulo é enorme, eu só vou ler o primeiro, os parágrafos do preâmbulo e vou direto para os artigos. Então, o ato executivo de decisão administrativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro cria a Câmara para a Implementação de Políticas Afirmativas Antirracistas e Interseccionais e suas atribuições. O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e, considerando o combate ao racismo, ao sexismo, à LGBTI-fobia e todas as formas de violência e intolerância no âmbito das universidades brasileiras, como ações obrigatórias e educativas, considerando que tais ações decorrem da produção e difusão contínua de conhecimento para a formação cidadã no âmbito dos direitos humanos, e aí vem uma série de outros considerando que é o preâmbulo, que fazem parte do preâmbulo, todos inspirados em tratados internacionais que o Brasil ratificou, inclusive no âmbito das Nações Unidas. Artigo 1º resolve, né, criar a Câmara para a Implementação de Políticas Afirmativas, Antirracistas e Interseccionais da UERJ, CIPAI. Artigo 2º, a CIPAI tem como atribuições fortalecer as políticas antirracistas, de diversidade e as ações afirmativas da UERJ. Formular, incentivar e apoiar a criação e implementação de ações afirmativas direcionadas às populações historicamente excluídas, indígenas, negras, quilombolas, mulheres, pessoas trans e travestis, pessoas com deficiência, refugiados e outros grupos vítimas de discriminação. Formular o texto de discussão que incentive e apoie a criação de reservas de vagas nos processos seletivos para pessoas trans e travestis. Isso porque, gente, as pessoas trans e travestis, elas não participam das cotas na UERJ. Eu sou professora do programa de pós-graduação da Rural, que é a Federal Rural do Rio de Janeiro, também na Baixada, só que em Nova Iguaçu e em Seropédica. Na Rural, a população trans tem cotas, elas podem também, a população trans pode concorrer às vagas na pós-graduação. Antes de ontem foi a aula inaugural da pós-graduação e um dos pró-reitores celebrou que é a primeira aluna travesti que ingressou, fez uma fala dizendo que está se sentindo acolhida, né? E aí houve uma fala no Programa de Educação Demandas Populares
e contextos contemporâneos da rural, né? E aí vem uma série de outras obrigações da CIPAI, e o reitor assina no dia 24 de setembro de 2020. Agora, para realmente encerrar minha fala, eu volto no discurso, né, na incoerência de ter um discurso e a prática diferenciada, porque a UERJ sempre fala assim, nós da UERJ, eu inclusive, eu aprendi logo que ingressei, a UERJ é a primeira universidade do Brasil com cotas raciais. A UERJ é uma universidade pública socio-referenciada. Isso virou, sabe, discurso. Só que na prática, as fraudes acontecem há muito tempo, né, e nada estava sendo feito, então o Ministério Público precisou ser acionado e as reivindicações, né, de alguns estudantes que estavam indignados com isso passaram a ser ouvidas. Então, em que medida, quando a gente pensa, né, em promoção de diversidade, em acolhimento e também em práticas de permanência, quando a gente fala disso, é só discurso ou são ações? Então, ao criarmos a Câmara no final do ano passado, o clima, né, era um clima, de certo modo, de, ao mesmo tempo de indignação por conta de uma série de fraudes nos cursos de prestígio, engenharia e medicina, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de alegria, sabe, das docentes, estudantes, de pensar assim, vamos sim colocar antirracista. Por quê? Porque a universidade não pode ter só discurso, porque a prática precisa ser cotidiana e antirracista, e que isto é um processo educativo que envolve todos nós. Será fácil? Eu tenho quase certeza que não será, mas espero que a gente tenha disposição, né, e muita vontade política para colocar isso em prática. Agradeço, espero ter contribuído um pouco contando a minha história da USP, que é muito maior, a minha história dentro da USP, do que na UERJ, mas agradeço também a confiança de vocês em me trazer hoje aqui. Muito obrigada e desculpe se eu me alonguei. Obrigado, Rosângela. Na verdade, sim, você estava temerosa, né, de em que medida você ia conseguir contribuir, e eu posso dizer que eu acho que todos nós aqui gostaríamos de te ouvir a tarde inteira. Mas realmente a gente está aí preocupado com o andamento das atividades e com o horário. Então, eu vou passar a palavra para a Elizabeth, sem mais delongas, para as considerações dela sobre o tema. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Marcelo, eu gostaria que você fizesse a gentileza de controlar meu tempo, porque se eu começo, eu não paro. Já que estamos falando de inclusão, eu gostaria de também fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, gorda, o cabelo bem curto, uso óculos, nesse momento estou com fone de ouvido, de brincos e com o meu elequé. E assim, fica difícil falar depois da professora Rosângela, com tanto conhecimento e com propriedade no que fala, e conhecimento, trouxe informações aí que muito ricas e potentes, né, para essa mesa de hoje. E o que eu tenho para falar com relação a essas ações afirmativas é praticamente descrever esse meu momento no Diversitas. Por quê? Porque para mim era tão distante fazer um mestrado na USP, algo que eu nunca pensei na minha vida. Era impossível. E aí, em 2019, acho que foi, final de 2019, saiu um edital, começo de 2020, que iam abrir um cursinho preparatório no Educafro, para quem quisesse concorrer a uma vaga no mestrado e no doutorado na USP, do Diversitas. E eu falei, gente, será que eu consigo? Será que isso é para mim? Sabe assim, não é para mim, isso não é para mim. E eu fui lá e me inscrevi, eu falei, colocaram lá inclusive postaram lá no grupo do nosso Centro Cultural, e eu fui lá e me inscrevi. E aí, eu dei a sorte, porque também tudo conspira ao nosso favor, quando a gente também conspira a favor do universo, né? E todos que se inscreveram foram admitidos naquele momento daquele preparatório. E aí, encontrei um anjo na minha vida, que é a Tamires,
Teles, que abraçou junto com o professor Byron esse projeto, e que nos ajudou o grupo, imagina, gente, um monte de gente, nós éramos, acho que mais de 50, 60, todo mundo muito perdido, eu acho que a maioria tinham mais de 40 anos, 50 anos, a faixa etária, tinha jovens também, mas a maioria, acredito que eram como eu, que achavam, já tinham desistido dessa possibilidade, e aí nós começamos, e logo veio a pandemia, e tivemos que fazer online, e agora, né, tudo online, a gente também não sabia nada, aquelas coisas, mas a Tamires, a equipe, o Renato, o professor Byron, várias reuniões, a Tereza, orientando como que a gente ia se inscrever, como que íamos fazer o projeto, o que era importante na literatura, na bibliografia que ia ser usada, as nossas dificuldades com a questão da língua, né, com a prova de proficiência, e aí a gente foi. Na minha primeira tentativa, eu não consegui, eu fui aprovada nas 2 primeiras fases, mas eu não consegui uma vaga para o meu projeto, e esse ano eu consegui. Mas o que eu quero trazer aqui, além essa maravilha que foi esse preparatório, que eu acho que é um abre-portas, foi muito... sem ele, eu acho que eu não conseguiria. Se eu tivesse que montar o projeto sozinha, eu não estaria aqui. Tá? É muita dificuldade. Por quê? Porque a gente que vem de escola pública, a gente já tem dificuldades lá do ensino fundamental. Né? A língua, então, gente, isso é bizarro. Ixi, nem sem condição. Por quê? Lá na escola pública se ensina só o verbo to be, e olhe lá. Né? Como você vai fazer uma prova em inglês de uma língua que você só sabe o verbo to be? Você não consegue escrever um parágrafo, entender um parágrafo, né? Então, essa parte é muito complicada e é, sim, um fator impeditivo ao acesso das pessoas que vêm de escola pública. Bom, e a segunda questão que eu percebo, a dificuldade em desenvolver e escrever com eficiência. Não estamos falando nem minimizando a questão, mas assim, hoje, a correria do dia a dia, para quem tem mais de 40, tem mais de 50, como a professora Rosângela falou, eu, pelo menos, estava numa audiência de manhã, terminou, era quase 1h da tarde, eu corri para a cozinha, porque minhas filhas já estavam aqui para almoçar, para ir para o estágio, não sei o quê, fiz uma comida rapidinho, joguei lá um arroz, não sei o quê, e sentei aqui. Então, assim, é o conjunto da obra, né? Ainda mais nós mulheres pretas. Então, assim, a dificuldade em se expressar, a dificuldade em escrever, em entender determinados textos, né? A rotina da casa e a questão principal, a gente tem que ganhar dinheiro, porque boleto chega todo mês, né? Então, assim, passar é um primeiro passo, né? Vencer todas essas barreiras para esse primeiro passo. E o segundo passo, a instituição ter esse olhar diferenciado para quem veio das cotas. Porque não adianta ter as cotas e eu não tenho um horário de aula viável para acolher esses alunos. Porque ninguém vai largar o emprego para fazer um mestrado e um doutorado, não vai. Ele vai pagar as contas como? Né? As dificuldades de bolsa e valores de bolsa que são irrelevantes e humilhantes, para falar a verdade, né? Assim, algo bizarro. Eu não imaginava, porque eu não conhecia esse mundo, gente. Para mim era tudo novidade, eu achava que era um paraíso. E eu tô vendo que não é. Eu tenho o privilégio, na minha profissão, que eu sou autônoma. Então, eu faço a minha agenda. Eu posso assistir aula 9 da manhã, às 3 da tarde, à 1 da manhã. Eu faço a minha agenda. Né? Todos podem. Que horário o professor orientador vai atender esse aluno que vem das cotas, né, para orientar na pesquisa? No domingo à tarde? Porque ele trabalha de segunda a sábado, né, e aí à noite ele tem que ler, ele tem que pesquisar, ou no domingo ele tem que pesquisar, que horário? E quando a gente fala de mulheres, então, né, com seus filhos, com as suas demandas domésticas, gato, cachorro, tudo mais, que horário que ele vai ser atendido para orientação da pesquisa?
Então, esse conjunto da obra de acolhimento, de ações afirmativas, é muito mais do que somente adentrar no mestrado ou no doutorado. Né? A gente precisa criar grupos de apoio, de acolhimento, que a professora Rosângela falou, para direcionar, acolher e acompanhar esses alunos que vêm pelas cotas. Porque a realidade deles é totalmente diferente. A maioria não pode se dar o luxo de assistir uma aula 3 horas da tarde. Não pode se dar o luxo. Imagine agora que vai voltar o presencial. Acredito que o ano que vem vai voltar o presencial. Eu mesmo fiz 3 disciplinas o ano passado. O ano passado eu fiz uma disciplina, esse ano eu fiz 3 disciplinas. Por quê? Porque era online. Se fosse presencial, não conseguiria. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse conjunto todo. Esse acolhimento, ele é muito importante. E tentar diferenciar os grupos, né? Eu não posso pegar um menino que tem, para mim é um menino que tem 30 anos, e falar com ele de projeto, de leitura, como eu falo com uma pessoa de 50. Porque, com certeza, os históricos de vida são distintos, diferenciados, né? E mais diferenciados ainda quando eu falo entre homens e mulheres. Porque, geralmente, a mulher ainda traz o 3º e o 4º horário, fora a rotina normal. Então, esse acolhimento é muito importante. Entender como funciona a documentação. Eu fiquei perdida no site, eu não conseguia criar o e-mail, fiquei 1 mês para criar um e-mail, porque eu não sabia como que fazia para criar um e-mail. E outras coisas, mais discussões, mais mesas como essa, com simplicidade, com abrir as perguntas, qual que é a sua dúvida, o que você quer falar, o que você pensa, sua pesquisa é viável? Porque você vai apresentar uma pesquisa, você não sabe nem se é viável, né? Porque você não consegue entender qual que é a dinâmica da instituição. O que é o que representa a sua pesquisa dentro da instituição. E muitas vezes a pessoa tem uma coisa na cabeça que não estou dizendo que não é viável para ela, mas você não acha um orientador que queira falar daquilo. Por quê? Porque ele já tem outra linha de pesquisa, ele não quer. Então, assim, acolher e ações afirmativas, diversidade, ter esse olhar para o trans, abrir vagas para trans, para o gênero no geral, é uma coisa que é muito importante, e tratar com diferença essas pessoas. Porque se todos fossem iguais, todo mundo fosse branco, cor-de-rosa, com cabelo loiro, não sei o que, não ia ter problema nenhum. O bom é que somos todos diferentes, graças a Deus, né? E cada um com as suas experiências de vida, de vivência, de ancestralidade, de religião, de hábitos alimentares e assim sucessivamente. Eu acho que isso é muito importante, é uma visão que é importante para todas as instituições que tenham esse olhar de acolher com as realidades de quem nasce pobre, quem nasce preto, quem é mulher, e a universidade abrir a porta de uma forma definitiva a acolher essas pessoas com essa visão de amplitude. E eu encerro a minha fala por aqui e agradeço a todos por ter me ouvido. Obrigada. Muito obrigado, Elizabeth. Aliás, eu quero aproveitar o fim da sua fala para fazer uma correção, que no nosso material de divulgação, no card que a gente fez, saiu a tua vinculação ao ProMUSP, né? Mas você enfatizou aqui que você pós-graduanda do Diversitas, né? E eu quero aproveitar também, já que a gente vai passar a palavra também para outro integrante do Diversitas, que é o professor Sérgio, para dizer que o Diversitas foi nossa inspiração, né? Eu falo do ProMUSP, como eu disse no começo. O Diversitas foi nossa inspiração maior, assim, no ano passado, né? E a gente já pôde apresentar também a nossa experiência em algumas mesas como essa, em algumas conversas, e a gente sempre faz questão de enfatizar isso, né? Realmente, o pioneirismo, né, o arrojo, a iniciativa de vocês é algo que é muito inspirador para todos nós, né? Neste ano, a gente incluiu no nosso edital as vagas para pessoas em situação de refúgio, e mais uma vez a gente se inspirou no Diversitas e também na Federal do ABC, né, por sugestão de uma das nossas estudantes, que trouxe a documentação da Federal do ABC, e a gente pensou, bom, mas como a gente vai redigir? Aí a aluna chegou e falou, a Federal do ABC fez assim, então a gente
pegou um pouco dos diversos, um pouco da UFABC e está aí no nosso edital que está na praça desde sábado. Então, obrigado mais uma vez e queria deixar registrada essa correção. E passar a palavra ao professor Sérgio Byron, então, por favor. Sérgio, você nos ouve? Muito bem, Marcelo, estava ligando meu reloginho aqui. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. Eu queria também dizer que é um prazer enorme estar aqui e poder dividir a mesa com a Rosângela, a Elizabeth, depois dessa fala maravilhosa, com a Ana Sanches. E agradecer muito você, Marcelo, a Renata, a Fátima, enfim, o pessoal que organizou. Eu sei bem o trabalho que dá, né, para fazer esse tipo de evento, e na maior parte das vezes a gente tem que fazer com o suor do corpo, sem auxílio algum, né? Sobretudo em temáticas nessa linha, né? Bom, muito bem. Eu vou procurar, portanto, cumprir o horário, né? Mas eu queria falar algumas questões antes de falar propriamente do Diversas, que a mim me parecem, assim, ouvindo aqui, né, as colegas e pensando nessa temática, eu acho que tem a Fátima falou um negócio, né, no início, falou uma frase no início que para mim é uma orientação, e aqui eu me também descrevo, sou um homem branco, estou aqui com um fone de ouvido enorme para tentar evitar os ruídos de fora. Estou vestindo uma camisa preta com flores brancas e o meu fundo está blur, está desfocado para que vocês não vejam a bagunça, né, que está aqui. Então, a Fátima Nunes falou assim: por que não fizemos isto antes? Né? Quer dizer, essa para mim, Fátima, se me permitir, vai ser um lema de agora em diante, porque eu acho que sim, a gente tem que fazer junto das ações que a Rosângela comentava, nós temos que fazer também, sobretudo, o lugar de privilégio histórico, o lugar que comandou as violências históricas, que é esse lugar branco, europeu, cristão, durante muito tempo, ao longo das histórias moderna e contemporânea. Eu acho que a gente precisa, sim, tá fazendo essa pergunta, sobretudo, no contemporâneo, em relação às políticas afirmativas, né? E esse foi, e eu falo mais por mim, talvez por alguns colegas, mas esse foi um dos mal-estares enormes que eu senti quando eu descubro que bastava o colegiado do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades definir que 50%, 80% ou 100% das vagas seriam destinadas para políticas afirmativas. Bastava isso, mais nada. E estava feita a mudança. Aí a pergunta que a Fátima coloca fica um peso, ela vem com um peso enorme, assim. Por que não fizemos isto antes? Há uma questão institucional, que eu sempre brigo pelas questões institucionais, né, que deixam as injustiças históricas, transformam as injustiças históricas numa questão transparente, invisível, né, para nós todos que estamos em meio a esse processo. Né? Quer dizer, eu me aprofundando um pouco nessa questão, e um pouco, né, e junto com alguns colegas chegamos à conclusão, ou seja, muitos de nós falávamos sobre todas as grandes causas, evidentemente ligadas ao racismo, à discriminação, ao esquecimento das culturas tradicionais, blá, 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 e de repente a gente se olha e a gente tem a maioria maciça de professores brancos e professoras. Né? E estamos ali falando nas grandes causas. Então, esse incômodo é fundamental que seja falado, que seja descrito. Né? A gente parece que tem um problema estrutural com memória,
né, desse tipo de situação no Brasil. A mim me parece que a gente ainda não resolveu a memória dos tempos da ditadura, daí essas consequências todas, né? Então, e a outra carga que a mim me parece assim fundamental, que a gente se dê conta, o que também traz um mal-estar estrutural, né, é que em torno a USP tem ações afirmativas na pós-graduação da EASH, né? Gostaria muito de começar agradecendo. Né, nós temos 2,2% de professores negros que se autodeclaram negros e pardos. Dentre esses 2,2%, nós temos 101 professores de 5.820, 101 professores que se autodeclaram pardos e 28 que se autodeclaram negros. Então, só esse dado é uma coisa assim para a gente talvez ficar se autoflagelando durante o resto da vida, né? Porque é um absurdo a gente ter deixado isso acontecer, chegado onde chegou, e mais ainda em meio ao mal-estar de que isso é transparente, invisível, né? Como eu acho que era a sensação que se tinha até uns 10 anos atrás. Foi ontem isso, né? Então, em primeiro lugar, eu queria salientar que houve esse mal-estar profundo, né? E esse mal-estar, evidentemente, que é auxiliado com colegas, né? Que colaboraram, né, no caminho das políticas afirmativas dentro do programa e, evidentemente, numa discussão dentro da própria universidade. E nós ainda estamos muito longe. Então, nós começamos no Diversitas e no programa de pós-graduação com 50% das vagas para, isso foi uma decisão do colegiado, para políticas afirmativas, né, portanto, para negros, pardos, indígenas, apátridas, trans, deficientes, né? E ainda estamos pensando e repensando esse quadro, vamos dizer assim, né, de políticas afirmativas. Estamos tentando ampliar. E na outra seleção, que foi, né, no caso o ano passado, 2020, nós tivemos 80% das vagas, então o colegial resolveu revezar entre 50% e 80%, né, das vagas. E eu queria salientar algumas parcerias, dentre elas, né, todo o trabalho que a Elizabeth, né, citou, que foi fundamental, assim, para parcerias de ONGs, de organizações do mais diverso tipo, vamos dizer assim, na busca e no acompanhamento, né, dos candidatos para a seleção. Concomitantemente a isso, a mim me parece que tem uma outra questão importante para se discutir, né, e eu estou pensando já dentro do foco, né, da participação na pós-graduação de políticas afirmativas, e aí isso não é unanimidade no Diversitas, mas como sou eu que estou falando, é evidente que eu vou puxar a sardinha para minha brasa, que é a discussão a respeito do aspecto formal para se avaliar o candidato, né? Quer dizer, há uma questão de problema que a gente pode chamar de um problema de formação, né, em função de fragilidades em relação a uma formalidade. E eu posso dar um exemplo bem ridículo: um aluno ainda confunde de encontro com ao encontro. O aluno tem dificuldades para escrever. Então, esse tipo de resquício, de cinismo ligado à língua portuguesa, na hora de avaliar um candidato, a mim me parece ainda um produto colonial profundo, né? Onde você cria uma distinção pela letra nobre, né? Portanto, um candidato não pode ser isso. Muito menos esses candidatos que se apresentam de políticas afirmativas, né? Quer dizer, há que se mudar esse sistema de avaliação,
para entrada em programas de pós-graduação, porque, meus caros amigos, quer dizer, e amigas, eu tenho a impressão que a questão da língua portuguesa, se isso for um critério, né, isso se resolve, porque isso é uma questão técnica. Se é necessário resolver, que eu tenho minhas dúvidas, e já vou explicar por quê, eu acho que isso se resolve. E todos nós temos problemas com a língua portuguesa. Todos nós temos problemas, né? Então, eu estou dando só esse exemplo da língua portuguesa porque acaba entrando muitas vezes, eu já vi colegas justificarem a reprovação de um candidato porque ele escreveu algo ortograficamente incorreto, então não tem nível. Enfim, existem uma série de critérios aí que a gente precisa rever, né? E um deles, que nós estamos tentando, né, caminhar no Diversitas, diz respeito ao universo da cultura oral corporal, que está arraigada, por exemplo, nas comunidades que a gente pode denominar de afro-brasileiras e indígenas. Então, há um conhecimento que, pela oralidade, foi passado de geração em geração e que é tão ou mais profundo que a nossa vã filosofia, né, de tradição europeia e teorias, e a universidade, infelizmente, nunca reconheceu isso. Nunca reconheceu isso como um processo legítimo de produção e de expressão do conhecimento em relação ao mundo, como uma forma de vida tão ou mais profunda quanto um texto acadêmico exemplar em nível teórico na tradição. Eu acho que essa questão, para mim, ela é uma outra questão que a gente precisa discutir profundamente, né? Quer dizer, os grandes mestres da cultura oral, corporal, quer dizer, enfim, nós não temos presença nenhuma disso. E, para mim, a grande discriminação acadêmica, intelectual, se quiserem, discriminação, e eu diria mais ainda, econômica, política, social, ela tem um fundo que é cultural, né? Uma discriminação cultural resolve todas as outras, porque uma elite, inclusive intelectual, no Brasil, com algumas exceções, evidente, mas uma elite intelectual nunca olhou para a questão afro-brasileira, para a questão indígena, como um conhecimento que, de fato, pode revolucionar, inclusive, o nosso conhecimento dentro da universidade. Então, o que acontece? O estudante negro entra pelas cotas, vai fazer a faculdade de História e vai estudar a história da Europa em relação à história do Brasil. É esse o curso que ele vai fazer. E ele vai sair formado, né, em história europeia, brasileira, do ponto de vista institucional, e nós não mudamos esse currículo, e nós não inserimos um outro tipo, né, de colaboração dessa fonte oral corporal que nós temos. Então, eu acho que existem mudanças aí que estão a priori, estão antes das políticas afirmativas, junto das políticas afirmativas, e no posterior a gente precisa, por isso que eu comecei falando da instituição, né, a gente precisa transformar a questão institucional estruturalmente, né? E estruturalmente significa, sim, reavaliar currículos, reavaliar bibliografia, como tem sido feito, né? E assim por diante. Então, eu já estou me encaminhando aqui para o final, porque eu quero tentar cumprir com o tempo para continuar ouvindo e as colegas, e eu queria dizer para vocês que nós, infelizmente, começamos esse processo um ano antes da pandemia, então em 2019, que a Elizabeth já citou, né, e continuamos 2020, 2021 agora, vamos para 2022, quando nós teremos, mais uma vez, 80% para políticas afirmativas, e a justificativa é muito simples, para mim ela é muito simples, é sim um acerto histórico, ponto. E é um acerto histórico que, se não passar dos 50%, na minha opinião, nós levaremos séculos para resolver essa questão. Então, as cotas, universidade pública, elas devem ser radicais, de fato, né? Absolutamente radicais. E, fora isso, os desafios que nós enfrentamos, né? E o Marcelo pediu que eu comentasse isso,
Eu acho que a Elizabeth já falou de algumas questões que são fundamentais, sem dúvida, que são estruturais e infraestruturais para acompanhar esses estudantes, para dar mais condições. Nós temos uma limitação enorme, né, dentro da própria USP de conseguir verbas, apesar de que agora a universidade está começando a promover alguns projetos, né? Acabamos de aprovar 4 projetos com professores do Diversas, que incluem bolsas, USP-ONU, que é a agenda da ONU 2030, e tem verba para isso, tem verba para bolsistas, né? Estamos sempre à busca, evidentemente, de verbas e de bolsas, porque essa condição material para a gente da pós-graduação não é nem novidade, em função do público das cotas. Isso já é antigo, né? E vocês devem lembrar quando eu, por exemplo, fiz o meu mestrado na década de 80, quando eu entrei para fazer o mestrado, e as pessoas tinham bolsa, né? Eu lembro que boa parte dos estudantes tinham bolsa. E precisava ter mesmo, né? Porque é evidente, e hoje a maioria trabalha e tem que, né, que se virar na pós-graduação. Então essa briga é uma briga que a gente continua, né, tendo, e não vamos desistir, sob hipótese alguma, ao contrário, vamos radicalizar. O outro desafio, eu acho, que é trazer essa questão do saber oral, e do saber oral corporal, né, das questões das ancestralidades todas, né, que formaram esse povo, e, sobretudo, dos esquecimentos. Eu fico, ainda ontem, já estou terminando, tá? Ainda ontem comentava com uma colega a questão de 22 e a comemoração de 22 dos modernistas, Mário de Andrade, com a expedição dele, e eu fico abismado quanto que nós ainda festejamos os modernistas e a antropofagia como algo quase que sui generis, né? Quer dizer, sem dúvida foi um momento muito importante, mas assim, eu gosto de pensar o que aconteceu depois que Mário de Andrade fez a expedição dele em 38, né, trouxe a questão da congada, enfim, né, da folia de reis, de uma série de questões culturais. Onde isso está? O que aconteceu depois, em 100 anos? Né? Então eu fico sempre nesse questionamento. E por fim, eu acho que eu destacaria as disciplinas ativistas, que nós começamos a oferecer disciplinas nos territórios. Então no centro de São Paulo, no meio da Cracolândia, com teatros lá, a disciplina sai do Brejo do Butantã, né? E ao mesmo tempo leva as pessoas, né, para lá, para dentro da universidade, mas muito mais sai da universidade, e traz, e também disciplinas ativistas em aldeias. Nós temos hoje 15 indígenas fazendo mestrado e doutorado, 10 estão na aldeia e não vão sair da aldeia, porque um dos problemas que a gente tem com as comunidades tradicionais, seja quilombolas, indígenas, é tirar a pessoa de lá e botar na cidade para ela ficar 3, 4, 5 anos fazendo mestrado e doutorado, né? Então, a mim me parece que isso é uma coisa que precisa ser discutida. E, por fim, eu acho que é uma discussão, e aí eu falo do meu lugar de fala, né, sobre os privilégios e a historicidade de violências ao longo da história praticada em nome de uma cultura europeia, branca e cristã. Eu acho que a gente tem que fazer isso, sim, né, porque, do contrário, fica tudo muito disfarçado, né, e parece que nós não temos responsabilidade nenhuma com os ancestrais brancos que fizeram e construíram essa trajetória. É isso, desculpem, passei 1 minuto e pouco. Muito obrigado, Sérgio. Então, vou passar a palavra para a Ana Cláudia, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Eu já até avisei no YouTube que você vai ter que nos deixar pontualmente às 15h30, Sérgio, né, por causa do seu próximo compromisso. Então, já estou pedindo que o pessoal privilegie aí as perguntas para você, se eventualmente tivermos alguma, para passar assim que a Ana acabar. Ana, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Vou seguir aqui a orientação da querida Rosângela também e me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com os cabelos cacheados e soltos, uma blusa vermelha com algumas estampas. Estou atrás de um fundo também sem nenhum desenho e branco.
Bom, eu fiz aqui algumas marcações para não ser repetitiva, né, porque é sempre um desafio falar por último, principalmente depois de falas, né, como das pessoas que estão aqui nessa mesa. Então, primeiro, é um grande prazer, né, estar aqui, fazer parte dessa construção da história da IASH, né, eu acho que isso é muito importante aqui, nós estamos fazendo história, ou melhor, contribuindo com parte da história iashiana, zona leste da cidade, né, não podemos esquecer disso. É uma honra, é um prazer e é um grande desafio também, né, que eu acho que estamos aqui aprendendo juntos, estivemos aqui uma manhã inteira de muitos aprendizados, com muitas reflexões, eu acho que a cabeça vai sair daqui borbulhando. E que bom, né, porque como bem disse o professor Sérgio, a gente está aqui mesmo para abrir caminhos, então que os caminhos se abram aí para as próximas pessoas, já que a gente chegou até aqui e está tendo a oportunidade e o privilégio de estar discutindo novas formas de saberes, novas possibilidades, e faço coro à fala da Elizabeth, porque eu também nunca me imaginei na USP, nem sabia o que era USP, então estar aqui hoje por si só já é uma grande revolução, é assim, uma transformação na minha família, todos cotistas, pró-unistas, minha mãe vai fazer faculdade com 35 anos, então, e só estar aqui, gente, eu fico até emocionada, porque é assim, é algo inimaginável para muitas famílias, enquanto a gente tem, assim, pessoas de famílias que reproduzem, estão aqui há muitos anos, eu sou a primeira geração numa universidade pública da minha família, eu fui a primeira formada em nível superior na minha família, eu me formei um pouco antes da minha mãe, então, fazer parte dessa discussão para que outras pessoas não precisem passar por tanto que a minha família, que talvez a família da Rosângela também passou, família da Elizabeth, e famílias de vocês também, porque temos outras pessoas numa questão de classe, né? Temos muita gente pobre no nosso país, que é tão desigual, né? Então, fazer parte de uma universidade que está se repensando, ser antirracista, mais inclusiva, que luta contra todos os tipos de preconceito, contra a LGBTQI-fobia, né, que classifica e valida os saberes indígenas, saberes ancestrais, que inclui pessoas com deficiência, isso para mim, assim, estar aqui hoje já é uma grande vitória, né, para mim, e eu espero que a gente continue, né. Eu não vou me alongar muito, mas eu queria trazer um pouco aqui para a questão do próprio ProMUSP, né, como que a gente está agora, né, depois dos nossos primeiros cotistas o ano passado, né, a gente teve o nosso primeiro edital de cotistas o ano passado, e a gente aproveitou a pandemia para engatar, né, um projeto que eu acho que já era debatido dentro do ProMUSP, com muitos professores. E agradecer também o professor Marco Bettini, que agora não está na coordenação, agora é o Marcelo, que é um querido, que também se alonga muito nas nossas discussões, né, abre muitas oportunidades para a gente, discute muito, até mais, né, do que o corpo aguenta muitas vezes, né, Marcela, desculpa, mas queria também agradecer aí o Marco Bettini, que abriu também as portas para a gente no primeiro edital ano passado, para que a gente incluísse, para que a gente começasse a discutir. Aprendemos muito no edital do ano passado, erramos muito também, né, estamos aí a cada ano tentando melhorar, né, como pessoas, enquanto grupo, enquanto coletivos. E, assim, para mim, que entrei em 2019 no programa, quando eu olho o ProMUSP hoje, os estudantes do ProMUSP, para mim é inegável como que a inserção das cotas, e lá a gente teve os cotistas negros, né, inseridos nessa primeira leva, que foi o público que a gente conseguiu atingir no primeiro edital. Nesse segundo, eu vou colocar aqui como desafio atingir outras populações também, vulnerabilizadas e excluídas. Então, é visível a mudança do ProMUSP, né? A mudança também da IASH, né? A contribuição na mudança da IASH, que quando a gente entra na IASH, na USP Leste,
não sei quem já foi lá, da Elizabeth, do Sérgio, da Rosângela, é uma unidade também marcada por população negra, né? Também por conta do território e dos cursos que ali se encontram. Então, na pós-graduação, isso para mim não era comum. Eu fiz meu mestrado lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é em Alto de Pinheiros, então era um público majoritariamente branco, dependendo do recorte também masculino. Então, não só visivelmente me sinto mais acolhida, mais em casa, ao ver aquelas pessoas, né, pretejando as telinhas do Google Meet, me sinto também muito feliz em ver como a gente mudou as pesquisas. As pesquisas mudaram. A bibliografia mudou, né? E aqui faço também um agradecimento ao professor Marcos Bernardino, à professora Silvia Zanirato, que conversamos e falando, vamos incluir Conceição Evaristo, Clóvis Moura, vamos falar de Feliz Carneiro, e começamos a trazer Daniel Munduruku, Ailton Krenak, ali naquela sala, debatendo os textos, né, tentando assim, aprender juntos e também desconstruir os preconceitos que todos nós temos, né, em várias falas, em vários tipos de saberes. Acho que esse é o gancho que eu pego também aqui na fala do professor Sérgio Baron. Então, é visível a mudança. E aí, isso quebra um pouquinho o argumento de algumas pessoas que chegaram há muito tempo a achar que a inserção das cotas seria uma diminuição de qualidade da universidade pública, tanto em graduação quanto em pós-graduação. Porque os saberes que nós estamos construindo, multiplicando, são amplos, são muitos, são diversos e são muito valiosos. Eu acho que agora a gente está conseguindo entrar, mesmo que por brechas ainda pequenas, trazer esses saberes, né, e colocar como também válidos, né, descolonizando saberes, pensamentos. Acho que esse é o nosso papel. Não tem mais para onde fugir. Eu lembro muito de um texto da professora Gislene Aparecida, que ela fala sobre fazer a coisa certa. Isso é ética agora, é fazer a coisa certa. Como nós vamos fazer? Driblar as normas institucionais, a CAPES, como nos repensarmos para construirmos juntos uma universidade mais plural, uma universidade que também caia esses muros elitistas e converse mais com a sociedade, que escute os movimentos sociais, as pessoas que estão fora também, é o nosso desafio. Estamos aqui. Vai dar trabalho? Com certeza. Muitos dias eu me sinto exausta, acabada, cansada, lutando contra processos, muitas vezes, que são racistas, que são preconceituosos, que são injustos dentro da universidade. Mas é um cansaço que é o que eu me propus a fazer, então eu acho que eticamente é o que tem para hoje. Então, assim, falei um pouquinho dessa questão do ProMUSP, e recentemente também a gente teve um grande desafio lá, que foi uma questão de permanência, que é a política de bolsas. Né? Então, repensarem como as bolsas vão ser distribuídas, principalmente num governo em que a gente está vivendo, né, que está cada vez mais destruindo a universidade, desmontando a universidade, retirando verbas, é um grande desafio. Então, eu vejo que é muito importante que a gente repense a questão de bolsas para que as pessoas que sejam pobres, pessoas que sejam historicamente excluídas, LGBT, pessoas trans, mães, mulheres negras, homens negros, cuidadores e cuidadores, pessoas indígenas, como que estão os indígenas aldeados, como que a gente vai incluir as pessoas PCD, a gente vai ter libras, a gente vai ter intérprete, o que a gente vai fazer, né? Não sei, mas a gente vai ter que se virar. Para mim é isso, vamos ter que nos virar, acho que eu já conversei bastante isso com o Marcelo, a gente vai dar um jeito, vai ter que dar um jeito juntos, aprendendo um com o outro. Então, ouvir vocês falando foi muito importante. Uma outra coisa que eu anotei aqui para falar, que eu acho que vincula muito o que a gente está fazendo, é que além de bolsas, como a gente já citou, né, que são valores sem direitos trabalhistas, sem férias, valores baixos, né, como é que uma pessoa que é mãe, que é pai, né, que tem toda uma casa para sustentar, larga um emprego para pegar uma bolsa dessa? Essa bolsa não vai para ela, né, porque a CAPES não autoriza que essa bolsa vá para uma pessoa que é da classe trabalhadora. Então, o que a gente vai repensar nesse sentido? Talvez uma possibilidade seja também quando a gente inclui um estudante
dentro da pós-graduação que não saiba inglês, mas a gente ajuda ele, por exemplo, através de projetos de Alcane, através de outros projetos de internacionalização, a aprender outras línguas, ele vai conseguir, muitas vezes, um outro emprego. Como que a gente pode fazer também uma mentoria para a classe trabalhadora, para trabalhos, para empregos? O professor Denis chegou a comentar isso esses dias, porque eu comentei com ele dessa experiência da FEFELESTE e do programa da Diversitas, que fez essa mentoria, que agora eu estou participando também, é o primeiro ano que eu vou participar, e é uma mentoria específica, né, como a Elizabeth também citou, para ajudar o estudante a entrar dentro do mundo acadêmico, porque, como a gente mesmo disse, é um outro universo, que é uma outra linguagem, uma outra escrita. Eu acho que às vezes a gente precisa aprender a dançar essa dança para que a gente consiga nos colocar, nos inserirmos e colocarmos outros saberes. Infelizmente, a princípio está sendo assim, né? Enquanto não temos ainda uma gama maior de professores pensando dentro dessa pauta, né, de inclusão de outros saberes, de validação. Uma vez o professor Denis chegou a citar, bom, o aluno que teve a pior nota é esse que merece a bolsa. A pior nota dentro dos saberes que são considerados metodologia, objetivo. Não sei se o aluno não sabe escrever, poxa, um aluno da classe trabalhadora, periférico, pai, mãe, esse estudante, vamos trazer ele aqui, vamos ver o potencial. Provavelmente, pelo que eu tenho acompanhado no ProMusp, são pessoas que, quando têm essa oportunidade de se redesenhar, de se repensar, uma oportunidade material, mas também uma oportunidade afetiva, afetuosa, de acolhimento, essas pessoas voam. Eu acho que eu também estou aqui como exemplo aí de sorte nesses caminhos, né, que eu tenho encontrado. E aí um desses caminhos é esse coletivo, né, o Iteramanchê, não quero falar errado, que é coordenado agora pela Alessandra, e que é do Diversitas, né, que eu acho que ela foi se inspirando também, acho que a Tamílis começou esse movimento também. São muitas pessoas, né, eu não sei de onde começou. Eu sei que eu pretendo agora contribuir para que a gente amplie isso para a IASH, para que a gente também dê oportunidade para outras possibilidades surgirem, porque o importante é inserirmos pessoas dentro da pós-graduação, colaborar com a construção da ciência, do pensamento crítico, de diversas formas de saberes. Eu acho que essa diversidade é que é boa. Não o que não é científico no sentido de negacionista. Não é essa diversidade que a gente está falando. Estamos falando de diversidade que prioriza a pluralidade, a democracia, o afeto, os saberes. Enfim, eu acho que, principalmente, além dessas criações de mentorias profissionais, educativas, eu acho que ouvir quem está aí há mais tempo na rua, quem está aí há mais tempo levantando bandeiras como movimentos sociais, como pessoas, como grupos. Anotei alguns aqui, o Uniafro, o Educafro, movimento ANTRA, que é de transexuais e travestis, institutos, lideranças políticas indígenas, artistas, né? Temos uma gama aí de pensadores muito importantes para a gente incluir saberes dentro da universidade. Eu acho que passou da hora da universidade validar tudo isso, ouvir essas pessoas e ouvir também, por que não, né, como estou aqui como discente, como representante discente, os estudantes de graduação, estudantes da pós-graduação, ouvir as demandas dessas pessoas, para a gente que muitas vezes, mesmo que a gente não consiga atender essas demandas, que a gente possa ouvir e se repensar, né, porque eu acho que a gente vai plantando uma sementinha. Então, para não me adiantar muito aqui, vou finalizar aqui a minha fala, mais uma vez agradecendo, pedindo desculpa por ter chorado, né, sou aqui uma filha de Oxum também, toda trabalhada, né, na emoção, mas agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês, espero que a gente consiga construir algo fortalecido, coletivo e diverso e muito bonito. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, não vou nem repercutir muito a sua fala aqui, porque senão eu também vou me emocionar e ainda preciso tentar terminar a nossa mesa.
Mas, assim, só para reforçar que o que ficou evidente, na verdade, né, que a Ana Cláudia, como eu já disse, ela faz parte da representação discente compartilhada, e isso acho que é uma coisa, eu não conheço essa experiência em outros programas, né, a gente tem uma representante discente oficial, entre aspas, que é a que foi eleita para essa atividade, que é a Aline, que também é uma parceira incrível, mas eles criaram, enfim, essa sistemática, essa dinâmica, né, então a Ana Cláudia e o Juan dividem com a Aline essa função. E eu já brinquei com eles, com elas e com ele, que eu falei que eu não quero que eles saiam da pós-graduação até o fim do meu mandato, porque a participação delas e dele tem sido muito importantes para o trabalho. Então, rapidamente, eu queria passar uma pergunta para o professor Sérgio, né, que está aqui com o horário, já conseguiu uma prorrogação lá no próximo compromisso dele. Na verdade, assim, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, mas como a nossa mesa é a última, eu acho que a gente pode esticar mais uns 15 minutinhos, né, para a gente possibilitar que as pessoas respondam aqui brevemente algumas questões que surgiram no chat. E para o professor Sérgio surgiu uma pergunta sobre a questão da língua portuguesa, né, talvez, se o Sérgio pudesse falar um pouquinho mais, né, a Aparecida Maria Tomás de Avelar escreveu aqui, quando ele fala da língua portuguesa, ele está se referindo à escrita dos textos feitos por brasileiros. Depois ela comentou também o seguinte, alunos de escolas públicas têm mais dificuldade de escrever, porém, durante sua trajetória na universidade, aprende-se muito com a carga de leituras. Acho que você podia resgatar, por favor, Sérgio, essa questão da língua portuguesa. Sim, perfeito. Não, primeiro eu queria dizer, assim, do prazer de ouvir, né, a Elizabeth e a Ana como estudantes, e as duas falaram uma questão rapidamente, só para eu citar, quer dizer, as duas falaram algo como que eu ouvi também na Educafro, né, quando estive lá, por parte de algumas pessoas, e é uma coisa que também a mim me emociona muito, mas também me faz com que eu me sinta muito mal, né, por fazer parte disso, né, desse histórico, que é a possibilidade de sonhar com alguma coisa. Então, não é a possibilidade de sonhar. A possibilidade de sonhar entrar na USP é o menino, classe média, branca, média alta, branca, de São Paulo. Não, é a possibilidade de sonhar o sonho. Sonhar a possibilidade de sonhar, entrar. Portanto, e as pessoas agradeciam por isso. Eu não sei se eu vou passar. Mas, assim, o fato de ter inaugurado isso, de eu ter visto, nossa, existe, quiçá, uma possibilidade, né? Então, isso é muito forte, né? E para mim é mais uma marca, assim, que a gente precisa refletir muito mesmo pela trajetória que a gente fez. Tem muita gente que acha que eu fico metendo bronca na universidade. Eu sei que é um momento terrível para criticar a universidade, por causa desse energúmeno que nós temos e a companhia limitada, né, no poder, mas eu acho que sim, a universidade precisa passar por uma crítica em relação a isso, e uma das questões, sobretudo nas nossas áreas, a mim me parece que é a formalização de um julgamento da capacidade do candidato à pós-graduação, né? Quer dizer, o que classicamente nós fizemos até hoje foi uma bibliografia, uma prova dissertativa, onde o estudante deve demonstrar uma grande capacidade analítica, reflexiva, né, com, evidentemente, o maior número possível de acertos, né, em nível de língua portuguesa, portanto, a pontuação, ortografia, né, uma redação que respeite introdução, desenvolvimento e conclusão, e esta prova, ela classifica. Então, assim, não é, quando eu falo da língua portuguesa, é nas provas, né, nos exames, nesse sentido, portanto, é muito mais técnico, no primeiro momento, e acho que essa prova elimina estudantes, né? E aí você vê a trajetória que a pessoa teve, o desenvolvimento, inclusive, se quiser fazer uma análise técnica, oral da pessoa, muitas vezes, para colocar suas ideias, falar de si, falar da sua trajetória. Então, eu acho que isso precisa ser
ser revisto profundamente, né, no que tange a questão técnica da língua portuguesa. Nós resolvemos isso com revisão, nós todos passamos por esse processo, e evidentemente que tem gente que tem um pouco mais de conhecimento e de autonomia, e tem pessoas que têm mais dificuldade. Agora, isso não pode ser o critério, porque este critério, na minha opinião, é um critério colonial. É o critério da letra culta, né, e que, por exemplo, para dar um exemplo só, arrasa, anula, né, impossibilita a proximidade com o saber oral corporal. Só para dar esse exemplo. Né? Então nós criamos fissuras que estão nas instituições e que são invisíveis. Nós achamos a coisa mais normal do mundo reprovar um estudante porque ele trocou algumas expressões em língua portuguesa, porque ele não soube se expressar direito. Imagina que um estudante que escreve tal coisa de tal jeito vai entrar na USP. Então, assim, é uma coisa tão absurda, na minha opinião, e é tão invisível para muitos colegas isso, que, enfim, só para concluir, eu já ouvi, inclusive, de colegas, assim, dizendo, não, mas temos que cuidar, porque esse discurso fica olhando para as pessoas da políticas afirmativas como pessoas muito, quer dizer, você está querendo dizer que elas são muito frágeis, então você não pode colocar os limites que, né, de avaliação que você coloca geralmente nas pessoas brancas, classe média alta, blá, 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 blá. Não, é que esses limites é que estão equivocados, né? Quer dizer, esses limites é que estão equivocados, seja para pessoas de classe média alta, brancas, blá, seja para pessoas de políticas afirmativas. Agora, para as políticas afirmativas, no que tange a um outro saber, aí mais ainda, é um absurdo. Então, foi isso que eu quis dizer, né? Muito obrigado pela pergunta e temos muito trabalho pela frente, né? Obrigado, Sérgio. E fica à vontade para nos deixar aí, eu sei que você já está com o teu horário super comprometido. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero passar a palavra para a Rosângela, para tentar responder uma pergunta aqui da Laura Juliana, que é a nossa aluna, inclusive, aqui do ProMUSP. Ela pergunta sobre as impressões, né, da professora Rosângela, sobre as portarias das agências de fomento, acho que sobre os editais também, né. Ela pergunta quais as mudanças estruturais necessárias nessas portarias, resoluções, para que contribuam para a diversidade e sejam menos colonizadoras. Laura? Isso. Laura, obrigada, né, pela questão. Não sei se eu sou a pessoa adequada para responder, porque eu trabalhei muitos anos como consultora, dando formação de professores para as redes municipais de ensino, tanto em São Paulo, em outras cidades também. Então, o meu tempo na universidade é um tempo enquanto estudante pesquisadora e agora como docente, eu fiz 6 anos agora. Isso significa que eu ainda sou considerada uma nova docente. O que eu consigo dizer para você? Por ter uma vida enquanto ativista, trabalhando em ONGs e também depois tendo a minha própria consultoria, eu tenho, digamos, uma experiência de escrita de projeto, de concorrer a fomento e de experiências anteriores. Isso me ajudou, talvez, logo que eu ingressei na UERJ, eu fiquei tentando saber o que eu poderia concorrer. Eu me lembro que aí eu vi lá que tinha edital para bolsas, eu fui atrás e já ouvi dos mais antigos, né? Sempre vem aquelas pessoas te dizer, olha, você é novo, você não vai conseguir porque você é novo. Você só vai conseguir no ano que vem. E aí, quando veio o resultado que eu consegui, o bolsista, eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, olha, eu consegui. Aí a pessoa falava assim, nossa, mas que estranho, quem começa nunca consegue. Aí, passou um tempo, eu vi um edital da CAPES para eventos científicos no país. Então, eu ingressei em 2015, junho de 2015, esse edital era de setembro de 2016. Eu concorri e recebi claro que eu pedi 80 mil, a CAPES me deu 24 mil, para fazer um evento em 2017. E depois saiu um outro edital no final do ano de 2018, início de 2019, para novos docentes, instalação e tal. Eu concorri e consegui. Então,
o que eu avalio? Nesse pouco tempo, eu consegui 3 editais das agências de fomento. Por quê? Porque eu sou o máximo? Não, é porque a minha prática anterior, enquanto ativista, me habilitou a escrever projetos, a saber o que é objetivo, a saber, por exemplo, eu não sou muito boa em orçamento, não, mas eu sei exatamente como as regras funcionam, de você ter de fazer as cotações. Então, essa parte que eu entendo, eu geralmente tomo muito cuidado e peço para pessoas que são muito boas em fazer, estudante ou colega, pode fazer para mim? E aí a pessoa faz. Então, o que acontece? Eu acredito que em pouco tempo eu fui bem sucedida. Se eu viesse com um discurso, professores não conseguem apoio, não seria verdade. Agora, tem um outro aspecto que é importante, que os editais, quando eles são melhores na perspectiva de grana e até mesmo temáticos para você poder concorrer, aí há uma hierarquização, que eu também não vou entrar no juízo de valor, se é certo ou se é errada, mas ela acaba privilegiando docentes com muito tempo de universidade. Por um lado, isso faz sentido, porque são docentes com uma produção consolidada, mas, por outro, é problemático, porque se você inicia, você tem ideias, você quer produzir, você precisa de uma verba alta para ter mais bolsistas, você nunca consegue se habilitar para isso. Um outro problema que eu penso é que temáticas muito... aí a gente vai dizer, né, descolonizadoras ou decoloniais, como está na moda, né, ou temáticas como as relações étnico-raciais, nem sempre tiveram pareceristas com conhecimento para fazer a avaliação desses projetos. Isso eu penso que ainda é um problema, porque eu também já tive experiência de mandar projetos na USP, quando era pesquisadora do doutorado, minha orientadora da ECA, a professora Dilma, e uma equipe incrível de professoras, de docentes do Brasil e de outros países, e nós tivemos o nosso projeto negado. Ele era um projeto que chamava A Coisa Vai Ficar Preta, A Coisa Tá Black, uma coisa assim, e nós íamos falar de cultura, de arte na diáspora africana e afro-latino-americana, entendeu? E o projeto não passou, mas passou um sobre cultura japonesa, né? E aí nós começamos a questionar e a gente viu que lá, depois de muito tempo, a gente descobriu que não tinha parecerista avaliando que entendesse a questão étnico-racial. Então eu penso que as agências de fomento, que já são poucas, elas precisam ter pareceristas capazes de avaliar diferentes temáticas e pareceristas, inclusive, que necessariamente não tenham doutorado, mas tenham notório saber, né? Nós sabemos que culturas como a gente encontra, a cultura indígena, a cultura africana, quilombolas, os caiçaras, essas populações com tantos saberes que podem nos ensinar muito, eles poderiam ser avaliadores, por que não? Nessas pessoas, e a gente sabe que isso nem sempre acontece. Então, eu não vou demonizar as agências, dizendo, é muito difícil, ninguém consegue, porque, como eu falei, nesse pouco tempo, as tentativas que eu fiz foram mais bem-sucedidas do que não. Porém, eu penso que os critérios deveriam ser mais ampliados, mais democratizados e, principalmente, diversificados na perspectiva de gênero, etnia, raça, classe e uma série de outras temáticas que a universidade ainda não incorpora, né? Porque classifica o que é ciência e o que não é ciência. Perfeito, Rosângela, muito obrigado. Eu acho que nós não temos mais perguntas, mas eu queria, então, passar a palavra, né, para as minhas companheiras aqui da mesa e também depois da organização, né, para considerações finais, enfim, para uma última palavra para a nossa audiência. Então, já vou aproveitar para me despedir, né, agradecer mais uma vez a participação, né, das nossas convidadas, professora Rosângela, Elizabeth, Ana Cláudia, professor Sérgio. Quero dizer que eu
pessoalmente, mas acho que eu posso falar em nome de toda a equipe organizadora, né? Nós estamos muito felizes com os resultados, né? Lembrando, penso que a professora Fátima vai falar disso, né? Mas lembrando que nós estamos num primeiro seminário sobre esse tema, é uma primeira conversa, né? Que surgiu muito timidamente de uma conversa entre 2 programas, que depois incluiu um terceiro programa da nossa unidade, e feliz também com o resultado prático, no sentido de que a gente percebe uma formação, né, que vem ocorrendo de uma rede de solidariedade entre docentes, né, que começou muito, né, com esse espírito, entre programas, entre unidades da USP, né, e a gente trouxe aqui, né, por exemplo, o professor Sérgio, vindo falar do Diverstas, do professor Scaff do Direito, entre universidades, porque a gente teve aqui a professora da Unifesp também, a professora Marisa. Então a gente vê como esse assunto pode nos conectar, né, e a professora Rosângela pela UERJ, então, e pela Federal Rural do Rio. Então a gente percebe que, enfim, né, temos, sem dúvida, ainda muito a caminhar, mas da minha parte particularmente posso dizer que realmente, né, o resultado me parece muito feliz, né, e que quero reafirmar que a gente conta com a participação de todas, todos e todos, nessa caminhada que, como a gente está vendo, no nosso caso está só começando, outras instituições já estão um pouco mais avançadas, né, e a gente vai aí caminhando juntos e juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Eu vou passar a palavra para quem? Agora para a Ana? Pode ser, Ana? Você está na mesa? Depois Elizabeth, e aí as minhas companheiras da organização, Renata, Grazi e Fátima. Combinado, então. Eu queria pedir aqui para o Márcio Godinho, que é ajudante aqui da nossa parte técnica, se ele puder colocar todo mundo lá na tela do YouTube, fica um pouquinho melhor, já que essa é a mesa de encerramento, a gente fecha. Se der, fica bom, tá, Márcio? Obrigada. Eu queria ir finalizando também, só agradecendo, né, agradecendo a todo mundo que me ajudou a estar aqui, todos os estudantes que contribuem todos os dias com apoios, críticas, palavras, construções, documentos, né, todo mundo, porque eu não estou aqui sozinha, né, eu estou representando muita gente fora da USP, dentro da USP, fora das universidades, pessoas, né, que gostariam um dia de estar aqui, pessoas que nem sabem que esse espaço existe, né, então eu estou aqui tentando abrir caminhos para mais pessoas, então só agradecer a querida Aline, ao Juan, ao Guilherme, que saiu recentemente da representação compartilhada também, mas sempre foi muito ativo, a todos os estudantes que contribuem também para essa representação, aos outros estudantes dos outros cursos da IASH, porque nós também estamos nos fortalecendo em grupos de estudantes, de representantes discentes de outros grupos, de outras unidades, né, agradecer também na figura aqui da Thaís Tesser, que é uma querida amiga, mas que está na APG, que também são grupos de pessoas que estão na luta por ações afirmativas, por melhorias de permanência na universidade. Então, agradecer essas pessoas e muita gente, né, os professores e professoras que permitem que a gente consiga evoluir nessa pauta cada dia mais, com muito carinho, com muito respeito, com muito ouvido, né, muito afeto também. Então, acho que a gente está aprendendo junto. Eu só posso agradecer a todos vocês e espero que a gente se comprometa aqui publicamente, né, em seguir nesse caminho de uma forma ética e agora mais livre, né, e que isso não se encerre aqui. Vamos fazer uma edição 2 em breve, né, a gente já estava falando nos bastidores com segmentos, né, então vamos trazer pessoas PCDs para falar, vamos ter tradutor, o que a gente vai fazer, com pessoas trans, indígenas, vamos nos virar, né, vamos nos virar. É isso, gente, então, obrigada para todo mundo. É a minha vez de fala. Obrigada, Marcelo. Eu gostaria de somente agradecer pelo convite a toda a organização, a mesa, em especial ao nosso técnico aí, o Godinho, que ficou escondidinho, mas foi primordial para o trabalho, para o sucesso. A todos que estão nos ouvindo, aos colegas, aos professores, né, em especial o meu orientador e o professor Paulo Fará e o meu querido professor Arthur Matucci, que a gente está sempre se falando, trocando ideias, discutindo os projetos, discutindo tudo que vocês imaginam a gente está sempre falando. Então, essa oportunidade dada
me considero recém-chegada, dada por vocês e o acolhimento do Diversitas, me faz me sentir muito feliz, muito acolhida e com vontade de pesquisar. Eu virei agora um viciado na pesquisa. Não sei no que vai dar, mas estamos aí. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Fátima, Renata, Graziela, professora Rosângela, em especial Ana, Cláudia, que entrou em contato comigo, o Márcio novamente, o professor Byron, que saiu. Eu só tenho a agradecer. E que realmente sejam feitos outros eventos como esse, com essa diversidade, com esse acolhimento, com essa importância para demonstrar que realmente não fica só no papel, né? Que a universidade, em especial a USP, está mudando a sua forma de ser, de pensar e está acolhendo. Obrigada a todos. Obrigado, Elizabeth. Rosângela, quer dar uma palavrinha final, por favor? Só muito obrigada, axé para todo mundo, e Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Obrigado, Rosângela. Me perdi aqui na sequência. Acho que era eu, estou correndo aqui por causa da Renata também. Não, só queria, além de agradecer a todo mundo, que todo mundo já foi bastante agradecido, então não vou me esticar muito nisso, mas só dizer, né, lembrar, eu fiz parte do programa Embaixadores da USP, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, que era a maneira que a USP tinha de captar alunos de escolas públicas para virem fazer a universidade. E quando a gente perguntava para os alunos como que eles tinham vindo parar na USP, era sempre por acaso. Era sempre assim, a minha namorada, era sempre assim, uma coisa por acaso, que a namorada podia não estar estudando na USP, e aí nada teria acontecido, né? Então, a diferença que é esse tipo de resposta do que a gente está vendo agora, que são políticas institucionais, realmente, de atrair essas pessoas, quer dizer, muda a escala completamente. Eu me lembrei dessa experiência aí, queria contar para vocês. Mas obrigada a todos e vamos em frente, contem comigo para outros eventos também, tá bom? Obrigado, Grazi. Renata, por favor. Bom, muito obrigada a todas, aprendi muito, me emocionei muito, Ana, Rosângela, Elizabeth, aprendi muito, muito nessa mesa. A motivação do evento, né, Marcelo, Graziela, Fátima, Ana, era aprender, era se formar nesse processo. Acho que eu saio daqui emocionada e feliz com o quanto a gente avançou coletivamente, e o quanto falta avançar, né? E aí eu fico bastante assustada. E assim, se a gente já sabia que permanência é uma questão, acho que tem tantos matizes dessa dimensão que a gente precisa avançar, mas como a Ana falou, a gente precisa começar por algum lugar, né? Porque às vezes faltam evidências, falta convencer todo mundo, falta mais diversidade em quem está aqui organizando, né? Mas como é que a gente troca e constrói coalizões? Eu acho que esse é um ponto importante. Como é que a gente convence quem está nos espaços de poder, nos espaços decisórios, militantes, não militantes? Como é que a gente fala muitas línguas? Porque acho que tem um tom dessa mesa que é muito interessante, que é como é que a gente lida com saberes, e lida com saberes, inclusive, fora das humanidades. Porque isso é outra coisa que me angustia, né? Então, como é que eu falo para a galera da química, para a galera da física, né? E aí, como é que é o decolonial na física, nas biológicas, né? Eu acho que também tem um outro desafio, né, Ana, na nossa listinha dos próximos eventos, que é como é que a gente inclui outras dimensões da diversidade, sem cair na armadilha que a professora Rosângela bem colocou, de qual diversidade a gente está falando, para além de ficar feliz pela simples realização do evento, a gente quer ação, mas como é que a gente inclui outras áreas e outros saberes? A primeira mesa falou disso também, né? Como é que a gente chega para fora das ciências humanas e sociais? Como é que a gente amplia a ambição de transformação para quem ainda está lá numa meritocracia bastante branca, né? Então, acho que tem vários desafios. Aprendi muito, queria agradecer, porque eu, de fato, tenho que buscar. Falando das jornadas, né, da Elizabeth, me reconheci. Tem que sair correndo para buscar filho na creche daqui a pouco. Queria agradecer muito, muito sinceramente o Marcelo, a Graziela, a Ana e a Fátima por ter acolhido o tema, né, que foi surgindo. A gente fez isso, assim, na correria. Então, muito, muito obrigada. Eu também acredito, Ana, que com afeto e vontade a gente muda o mundo, ainda que a passos mais curtos do que a gente gostaria. Mas eu termino a mesa feliz, exausta e realizada. Muito obrigada pela generosidade de vocês de compartilhar tanto com a gente. Era isso. Obrigada.
Fátima. Obrigada, Marcelo, pela palavra. Vou ser bem rápida, que o nosso tempo já foi, né? Então, eu tenho alguns pontos aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, que eu aprendi demais. Então, assim, eu, na verdade, me senti muito cutucada em alguns pontos. Eu acho que isso não é ruim. Eu acho que isso é bom, né? Espero que outras pessoas tenham sentido. Segundo, falar que quando a gente começou a discutir isso, eu tentei, né, Renato, Marcelo e Graziela sabem disso, contactar alguns colegas meus da área de exatas, eu sou da área de exatas, perguntando sobre ações afirmativas na pós-graduação. Foram uns 10 colegas de umas 5 ou 6 universidades diferentes, e ninguém me relatou experiências da área de exatas de ações afirmativas na pós-graduação. Né? Então, eu acho que é um grande desafio aí, e eu acho que agora me sinto cutucada também com esse desafio. A terceira coisa que eu queria falar, né, que eu senti muito na Elizabeth, na Rosângela, no Sérgio, e em especial na Ana, é essa luta com doçura. Eu já tinha interagido com a Ana em outras ocasiões e ela ganhou minha admiração por causa disso, né? Vocês são exemplos de ativistas, vocês sentem na pele, né? Eu tenho todo um histórico também, que não vem ao caso aqui particular, né? Mas não me considero uma pessoa negra, né? Acho que quem olhar para mim não me classificaria, né? Talvez como uma pessoa negra. Mas, assim, a Ana sempre trouxe questões como representante discente, já teve outras oportunidades de interagir, mas com muita doçura, sem agressividade, e eu acho essa uma qualidade admirável, Ana. Eu queria falar isso publicamente, eu queria que as pessoas reconhecessem isso em você. Às vezes é necessário a gente bater na mesa, né? Mas a sua luta com doçura, para mim, é uma coisa impressionante, e eu acho que muito do caminho que você trilhou, assim como a Elizabeth e a Rosângela, foi com esse afeto que a Renata acabou de falar, né? Então, assim, e eu acredito um pouco nisso. Eu acredito que algumas vezes a gente tem que ser mais enfático, mas, assim, eu acho que o diálogo e a doçura vêm antes de bater a mão na mesa. Pelo menos é o jeito que eu tento fazer as coisas, né? Então, eu não sei, se vocês me derem a liberdade, a minha conclusão do evento todo é que nós aprendemos que nós somos diversos, né? A gente começou a mesa 1 falando que ontem essa discussão tomou, eu diria que pelo menos uns 40% do tempo do Conselho de Pós-Graduação, a discussão sobre cotas, lá foi só sobre cotas raciais, né? Mas inclusive o evento da IASH de hoje foi citado, e é algo que está suscitando, né? Despertando interesse, e as pessoas estão se sentindo incomodadas, eu acho isso muito bom, né? Então, acho que nós aprendemos que nós somos diversos, que é muito complicado a coisa vir de cima para baixo e falar, você vai fazer e pronto. Porque cada programa tem uma realidade, cada programa tem uma necessidade. Então, obviamente, a comissão de pós-graduação não vai fazer isso, não vai ser de cima para baixo. Por outro lado, eu acho que todos foram provocados aqui, nós estamos atrasados e nós vamos ser cobrados disso. Aí acho que esse é o meu recadinho aí para os nossos programas de pós-graduação. Fomos cobrados aqui nos seminários, estamos sendo cobrados socialmente e estamos sendo cobrados externamente, né? Então eu acho que não adianta mais a gente fingir que não está acontecendo. A gente vai ter que dar uma resposta, ainda que a gente comece com passos de bebê, mas na próxima reunião da CPG eu pretendo levar isso para a CPG. Eu acho que cada programa vai ter que, no mínimo, conversar sobre isso. Pode até decidir que não é o momento de começar uma ação, mas a gente não pode mais se furtar essa discussão. Essa é a minha conclusão de hoje. E aí, por fim, gente, meu muito obrigado, em especial ao Marcelo, a Renata, a Graziela e a Ana pela organização. Vocês trabalharam demais, acho que todo mundo que já organizou um evento sabe o tanto de mensagens trocadas durante o dia todo, inclusive depois da meia-noite, né? Então, muito obrigada pelo esse trabalho de vocês, que foi grandioso, e eu acho que vai ficar na história da IASH como o primeiro passo para discutir ou implantar ou provocar ações afirmativas na pós-graduação da escola. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais.